comecei a perceber que, de facto, a neurociência é uma área que interessa a muita gente, porque é fascinante perceber como é que o cérebro funciona, mas depois, por outro lado, os cientistas, que são quem tem esta informação, estão muito focados no seu próprio trabalho, quando comunicam, usam linguagem muito complicada e a mensagem não passa. E, portanto, pensei, ok, se calhar é uma boa ideia um podcast em que eu convido cientistas para falarem sobre neurociências, mas de uma forma simples, para passar a mensagem à população em geral, de todas as idades, todas as formações. Olá, bem-vindo ao episódio número 40 do Por Dentro Com, o podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. E desta vez há ainda mais razões para ficares connosco até ao fim. Este é um episódio fora da caixa, com ciência, tecnologia e aquele toque de inquietação que nos faz pensar. Será mesmo verdade tudo o que achamos que sabemos sobre o funcionamento do cérebro? Neste episódio vou conversar com a Joana Saraiva, cientista e autora do podcast Fala-me Neuro, onde se descobre como funciona de facto o nosso cérebro. Também vais poder ouvir o Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais, sobre uma mudança recente e polémica, a nova métrica de podcasts proposta pelo Spotify, os chamados Plays. Já a Ana Xavier, fundadora do The Podcast Space, traz-nos dicas estratégicas sobre como escolher os melhores convidados para o teu podcast. E vais ainda conhecer a Maria Inteligente e o Manuel Gênio, os protagonistas do primeiro podcast 100% criado por inteligência artificial a chegar ao podcast, o Super Toast AI. E se achas que isto já é muito, há mais. Os Globos de Ouro vão ter uma nova categoria para podcasts. Sim, os podcasts vão mesmo subir ao palco. Por tudo isto, não precisas de mais motivos para ouvir este episódio até ao fim. Vamos a isso? Se pensas que só usamos 10% do cérebro, ou que os artistas têm um hemisfério mais desenvolvido, estás a repetir mitos sem base científica. E o que é que isto tem a ver com podcasts? Tudo! A Joana Saraiva é cientista e criadora do podcast Fala-me Neuro, onde explora de forma acessível como o nosso cérebro realmente funciona. Esteve no Festival Pods em fevereiro deste ano, participou no desafio Pods Quiz Podcasts e hoje vem partilhar connosco essa paixão por comunicar ciência através do áudio. Olá, Joana. Olá, boa tarde. Bem-vinda ao Por Dentro Com e eu queria saber como é que se cai numa aventura de fazer um podcast. Não é a sua formação, não é comunicação, é mais ciências. Aliás, eu li que eram apaixonada por esta coisa das ciências, é verdade? Sim, a minha formação é em Bioquímica e depois fiz o doutoramento em Neurociências. E foi até durante o doutoramento que eu percebi que tinha esta paixão pela comunicação de ciências e surgiu esta ideia de criar um podcast. E então surgiu o Fala-me Neuro. Como é que vocês chegaram a este título? Então, na verdade, o projeto Fala-me Neuro já existia ainda antes de eu começar com o podcast. É um projeto de divulgação científica, agora até já é uma associação, que tem cerca de 20 pessoas e o objetivo é mesmo falar sobre neurociências, mas com uma linguagem simples e acessível para toda a gente. E, portanto, este grupo de pessoas já fazia muitas publicações nas redes sociais, também eventos presenciais e eu juntei-me com esta ideia de criar um podcast. Felizmente eles aceitaram muito bem a ideia e, portanto, não sou a única a fazer o podcast, tenho toda uma equipa que me ajuda e o podcast acabou por ficar com este mesmo nome que o projeto já tinha. Já lá vamos falar sobre a equipa e sobre qual é que é o processo de criação deste conteúdo, mas primeiro que tudo, precisamente porque estamos aqui também para esclarecer o que é que são neurociências e para quem está menos familiarizado, o que é que são as neurociências? Bem, as neurociências são uma área assim muito abrangente, mas de uma forma geral tentam explicar como é que funciona o nosso sistema nervoso central.
Portanto, como é que funciona o nosso cérebro, os nossos neurónios, como é que isso afeta as nossas atividades do dia-a-dia, como é que surgem as doenças que afetam o cérebro. Portanto, toda esta área é a área das neurociências, e o que nós tentamos fazer no podcast é pegar em temas ligados à neurociência que sejam do interesse não só para cientistas, mas para a população em geral, e explicá-los de uma forma simples, sem uma linguagem complicada, tentando descomplicar alguns termos que não são assim tão fáceis de perceber. Pois, não é um exercício muito fácil fazer essa simplificação destes conceitos que às vezes são um bocadinho complicados para quem não está dentro, para quem não é bioquímica ou não está dentro Claro. das ciências. Da mente ou do cérebro? Eu estive a ler a descrição do podcast e falava em ambos os conceitos. Não são a mesma coisa? Bem, nós focamos mais no cérebro, na parte mais científica do cérebro e biológica do cérebro. Por vezes pode surgir algum tema mais ligado à mente, mas não é propriamente o nosso tema principal. E agora tenho uma curiosidade. A vida toda eu ouvi dizer que nós só usávamos uma parte pequenina do cérebro. Isso é verdade? Já ouvi dizer que não, já ouvi dizer que sim. Quer-nos esclarecer? Sim. Então, na verdade, isso é um dos neuromitos que nós tentamos desconstruir num dos episódios, que é o episódio sobre a aprendizagem, em que tivemos a doutora Joana Rato, que nos explicou que há esta ideia que só usamos 10% do cérebro, mas na verdade não existe evidência científica para provar isso. E muitos mitos sobre as neurociências aparecem assim, aparece um estudo que sugere qualquer coisa, de repente já toma uma grande dimensão, já se tiram conclusões que não se podiam tirar, e já há esta ideia de que só usamos 10% e é tão apelativa, não é? Porque isso significaria que ainda poderíamos usar mais, que se começa a tornar uma ideia popular, comum, que também aparece em filmes, também aparece em séries, e às tantas as pessoas já aceitam que isso é verdade. É como, por exemplo, o hemisfério esquerdo servir para uma coisa e o hemisfério direito servir para outra, e as pessoas artísticas terem um deles mais desenvolvido. Portanto, são tudo ideias que têm normalmente alguma evidência por trás, mas que depois se exageraram completamente e que se tornaram um conceito que na verdade não está comprovado cientificamente. Temos que esperar mais algum tempo, ver novos estudos sobre toda... Aliás, a ciência é assim, não é? Assim É de mesmo. erro em erro até ao acerto final. Claro. E como é que o seu cérebro lhe disse que o podcast era uma boa forma de comunicar ciência? Como é que há esta descoberta deste formato, que é relativamente novo e que a Joana propõe até a uma associação que já existe? Sim. Então, eu estava a tirar o doutoramento em neurociências e senti um bocadinho uma certa frustração, porque quando falava com as pessoas e dizia que estava a fazer o doutoramento em neurociências, toda a gente achava muito interessante. Uau, estás a estudar o cérebro, mas o que é que estás a fazer ao certo? E depois eu explicava a minha tese e de repente as pessoas desinteressavam-se muito, porque eu já começava a usar termos muito complexos, já estava a falar de uma proteína que interage com um receptor e de repente perdia o público completamente. E comecei a perceber que de facto a neurociência é uma área que interessa a muita gente, porque é fascinante perceber como é que o cérebro funciona, mas depois, por outro lado, os cientistas, que são quem tem esta informação, estão muito focados no seu próprio trabalho, quando comunicam, usam linguagem muito complicada, e então existe quase que uma separação entre cientistas e o público em geral, e a mensagem não passa. Portanto, temos novo conhecimento, mas não está a passar para a população. E eu pensei, ok, como é que eu posso melhorar de alguma forma isto? Eu tenho a certeza que os cientistas conseguem comunicar, se calhar não têm essa oportunidade ou um formato em que isso seja possível. E por outro lado, eu adoro podcasts, portanto ouço imensos, muitas vezes para aprender sobre temas que ainda não sei tanto, e portanto pensei, ok, se calhar é uma boa ideia um podcast em que eu convido cientistas para falarem sobre neurociências, mas de uma forma simples, para passar a mensagem à população em geral, de todas as idades, todas as formações, etc. Até porque eu sinto também que hoje em dia, além de termos esta separação entre cientistas e população, temos também muita desinformação. Muita gente que fala nas redes sociais sobre estes temas sem ter a formação certa, sem ter a evidência científica, e portanto criam-se ideias erradas,
os cientistas também não estão lá para explicar porque é que são erradas, e achei que o podcast podia ser uma boa ferramenta para fazer isso tudo. E eu acho que achou lindamente, porque de facto nós estamos nesse processo de muita desinformação à mistura nas redes e em todo o lado, e de facto podemos criar aqui um veículo através dos podcasts, tal e qual como a Joana me estava a dizer que aprendia, também a ensinar qualquer coisa a quem ouve. E já vamos no 12º episódio. Sim. Tem sido uma boa experiência falar com estas pessoas, cientistas ou não, porque também passam por lá pessoas que à partida não são cientistas. Eu ouvi, por exemplo, músicos e por aí fora. Como é que tem sido esta jornada? É assim, eu tenho adorado a experiência. Quando estou a gravar, estou a aprender sempre. E só a oportunidade que eu tenho de conhecer cientistas, médicos e muitas outras pessoas e de falar com elas é uma grande honra para mim, e sinto que estou sempre eu própria a aprender, e espero que essa aprendizagem também esteja a passar para outras pessoas. Por outro lado, gosto muito de ter também o reconhecimento de familiares, amigos e agora cada vez um público maior, porque, por exemplo, quando nós somos cientistas muitas vezes não temos esse quase reconhecimento das pessoas pelo trabalho que estamos a fazer, e aqui no podcast... Sente que tem mais palco, digamos assim? Sinto que posso partilhar mais facilmente aquilo que estou a fazer com outras pessoas, e é bom ver o resultado. O que nós acabámos por fazer, porque sentimos que ia ser um podcast muito científico e que para algumas pessoas podia ser um pouco aborrecido, achámos que ter um formato em que temos um cientista, mas também temos alguém fora do mundo da ciência, muitas vezes a dar um testemunho curto no início do episódio, era uma boa ideia. E também temos tido bom feedback sobre isso. Por exemplo, no episódio sobre a perturbação obsessiva-compulsiva, convidámos um comediante, o António Raminhos, para falar, porque ele próprio sofre dessa perturbação. Portanto, achámos que por um lado era uma forma de chamar mais ouvintes, e por outro também não só dar a parte científica, mas também a parte do testemunho, o que é viver com a perturbação obsessiva-compulsiva. Essa experiência de juntar, digamos assim, os dois mundos está apenas a começar. Vocês ainda só arranharam a superfície, não é? Como eu disse, são só 12 episódios. Uhum. É um projeto para continuar. Sim, eu espero que continue. Confesso que, e acredito que isto seja um problema para muita gente que faz podcasts nos tempos livres. Às vezes é difícil conciliar, e até porque nós fazemos tudo isto de forma gratuita, não temos financiamento. Os convidados também fazem isto porque simplesmente querem divulgar a ciência, não recebem nada para o fazer, e portanto às vezes é difícil conciliar agendas, conseguir que eles estejam disponíveis à mesma hora que eu estou disponível, portanto é um desafio. Depois também muitas vezes, como eu estou entusiasmada e os convidados estão entusiasmados, o episódio, quando eu dou conta à gravação, já vai muito mais do que os 30 minutos que nós tínhamos definido inicialmente. Portanto, também tenho algum trabalho na edição, mas espero mesmo que seja um projeto para continuar. A Joana, apesar de ser, digamos assim, a face visível ou audível deste podcast, não está sozinha, trabalha com uma equipa, não é? Sim. Eu tenho muita ajuda também na seleção dos temas, na seleção dos convidados, a construção do guião, depois a divulgação nas redes sociais também, que é uma parte muito importante, e ajuda mesmo muito eu não ser a única a tratar disto tudo. Já pensaram alguma vez em passar para o vídeo ou nem por isso? Sim, na verdade isso tem sido uma questão, e portanto há uns meses fui ao Festival Pods e foi uma experiência... Pois foi aí que nós nos cruzámos, nós, nomeadamente o Pod Squeeze, ouviu o pitch deste podcast. Exato. E achámos que valia imensa pena e que, portanto, foi um dos podcasts que conquistou a ferramenta do Pod Squeeze e agora está aqui no Por Dentro Com e no Popcasts. Estava-nos a dizer que foi ao Pods, e que tal foi a experiência? E foi uma experiência muito gira, foi a primeira vez que eu fui. Na verdade, o Fala-me Neuro, juntamente com este episódio, foram nomeados na categoria de Ciência, Tecnologia e Educação. Exato. Portanto, também foi um ótimo reconhecimento. E para mim foi bom porque foi falar com pessoas que estão a fazer podcasts em várias áreas, e eu, na verdade, não tenho assim muito contacto com este tipo de... Com a comunidade, como nós costumamos dizer. Exatamente. Então foi a primeira vez e discutimos muito esta questão de se vale a pena pôr vídeo, qual é o tempo ideal para um podcast, onde divulgar, como divulgar.
E bem, é um mundo, eu saí de lá cheia de ideias, mas depois também pensei, bem, o nosso objetivo é também estarmos a fazer isto sem custos associados, e é muito mais fácil fazer só áudio do que com vídeo. Portanto, temos mantido esse formato, mas não é algo que eu excluo completamente. Eventualmente pode ter vídeo. Se bem que eu acredito que muitas das pessoas que ouvem o podcast, na verdade, estão a ouvir enquanto estão a fazer outras coisas e se calhar nem vão ver. É essa a beleza do podcast, não é? É podermos estar a fazer muitas outras coisas enquanto estamos, neste caso, a aprender. O que é que gostava que quem ouve, e vocês seguramente já perceberam, já levantou aqui um bocadinho o véu sobre isso, sobre quem é que ouve, mas o que é que gostava que as pessoas ficassem com a informação mais correta, que se divertissem, quando está à frente de um convidado, o que é que quer retirar, o que é que quer oferecer a quem ouve este podcast em cada novo episódio? Bem, eu depende um bocadinho do tema, mas acredito que em alguns deles o meu principal objetivo eram as pessoas ficarem mais informadas e também poderem aplicar algumas das coisas que aprendem no seu dia-a-dia para melhorarem a própria saúde do cérebro. Por exemplo, tivemos um episódio sobre o cérebro e o sono, que explica muito bem porque é que é tão importante para o nosso cérebro dormirmos bem, e tem dicas como, por exemplo, só o facto de apanharmos sol de manhã pode ajudar-nos a regular o nosso relógio biológico e à noite... Isso é mesmo verdade? Sono. É verdade, é verdade. A sério? Foi uma das mensagens que nós comprovámos com cientistas que trabalham na área, que é verdade. Então aquela história de nós apanharmos ali 10 minutinhos de sol de manhã faz toda a diferença? Faz diferença, sim. Isso é espetacular, olha, pronto, vou testar. Eu achava que estava um bocadinho naquela área do que estávamos a dizer há pouco, dos mitos da ciência. Exato. Ok, mas não. Então, e como é que se dorme melhor? Que eu ando a dormir pessimamente, por isso é que estou a aproveitar aqui uma consulta um bocadinho assim de borla. Sim, eu não sou especialista nesta área, mas daquilo que eu vi ouvir, certo? Qual foi o episódio? É o episódio sobre o sono certo, e o cérebro. Ok. E tem algumas dicas, por exemplo, também tem aquela questão de contar carneiros ajuda ou não a adormecer. E, na verdade, não há nenhuma evidência científica que ajude. Ajuda muito mais pensarmos em cenários paradisíacos. Ainda bem que eu nunca perdi tempo com isso. Mas até há um anúncio a um produto que ajuda a dormir que tem lá os carneirinhos, não é? Portanto, é mesmo um daqueles mitos que está enraizado na nossa crença. Sim. E, por exemplo, também tivemos um episódio sobre o exercício físico e também se sabe que fazer exercício também ajuda a dormir melhor. Já percebi que faço muitos erros. e também uma das mensagens que me surpreendeu é que há estudos que comprovam que fazer 6 minutos de exercício de alta intensidade já é suficiente para termos um efeito benéfico no cérebro. Porque os 6 minutos é pouquinho, acho que consigo. Exato. E, portanto, tirar um bocadinho estas mensagens que eu acho que as pessoas, além de ficarem mais informadas, podem mudar alguns comportamentos que ajudem a melhorar a saúde do cérebro. Fazer 6 minutos de exercício físico toda a gente consegue fazer. Acha que nós, nomeadamente em Portugal, temos algum cuidado com o nosso cérebro? Não temos, pois não? Eu acho que, em geral, o que eu sinto é que já se sabe muito o que é que faz bem ao nosso cérebro, como é que podemos prevenir doenças neurodegenerativas, mas que é neste momento um dos nossos grandes problemas, Exato. não é? Só que o nosso estilo de vida é tudo ao contrário. E muitas vezes, quando eu estava a fazer o doutoramento, era relacionado com a área de Alzheimer, e era muito interessante porque os congressos eram os cientistas a falarem muitas vezes sobre todos os fatores de risco, como stress, depressão, uma alimentação um pouco saudável, não fazer exercício físico, não dormir. Portanto, já se sabe que isto tudo aumenta o risco de ter Alzheimer, entre outras doenças. Mas os próprios cientistas não têm um estilo de vida saudável, portanto, muitas vezes vão contra todos estes princípios. E também, a falar uma vez com um neurologista, ele dizia-me: as pessoas preferem e querem muito que haja um comprimido que elas tomam e ficam livres de ter Alzheimer, mas as coisas que já existem, que já se sabe que vão fazer bem, as pessoas não fazem. Então, eu acho que também ajuda nós sabermos, ok, isto está mesmo comprovado cientificamente, vou levar isto mais a sério e tentar aos poucos mudar, se bem que eu sei que é difícil porque o nosso estilo de vida não ajuda. Voltando aqui um bocadinho ao podcast, qual é que é assim o seu sonho em termos
gostava alguém que ainda não tenha entrevistado, que gostasse de entrevistar, algum tema que gostava de abordar, que ainda não tenha passado pelo vosso podcast, o que é que está aí na sua mente? Eu gosto muitas coisas. Na verdade, às vezes o difícil é selecionar. Uma coisa que eu gostava, e até posso pedir aqui, é ter mais feedback dos ouvintes, os próprios ouvintes darem sugestões de temas, porque às vezes nós pensamos, uau, isto é super interessante, e depois eu vou ver as reproduções e nem foi o tópico mais ouvido. Lá está, para si que é uma grande especialista ou que é uma pessoa que estudou já muito a fundo o assunto, alguns temas podem parecer super interessantes e depois cá fora ninguém quer saber. Exato. O contrário também é verdade. Exatamente. Na verdade, até agora o episódio que nós tivemos com mais reproduções foi sobre a ansiedade. A saúde mental está aí muito... A saúde mental está pronto, acho que... Nem sequer se pode dizer que é na moda, é um problema também, não é? Exatamente. Por bons motivos começou-se a falar mais e no podcast o que nós tentamos fazer é, vamos falar destes temas, mas também dar um ângulo um bocadinho diferente, que é, muitas vezes as pessoas já sabem os sintomas, já sabem a que médico têm de ir, mas, por exemplo, não sabem o que é que acontece no cérebro delas quando estão ansiosas. Portanto, tentámos ir um bocadinho mais ao detalhe de como é que funcionam os comprimidos que as pessoas tomam quando têm ansiedade, e também informar um pouco sobre os riscos da automedicação, porque muitas vezes aí está, eu estou ansioso e o meu médico deu-me isto, então tu que estás ansiosa também podes tomar a mesma coisa. Portanto, alertar um bocadinho para este tema, e foi realmente dos tópicos mais... Foi dos episódios mais ouvidos. E como é que as pessoas que ouvem, ou que a partir de agora vão passar a ouvir ainda mais, podem chegar até à Joana, até à equipa da Joana, para dar de facto esse feedback que vos é tão necessário a continuar este trabalho? Então, eu acho que a forma mais fácil é procurarem-nos no Instagram, Fala-me Neuro, escrevam Fala-me Neuro e nós vamos aparecer. Também estamos noutras redes sociais, como o LinkedIn, temos o nosso site, também procurando no Google vão chegar lá. E para ouvirem o podcast estamos nas plataformas todas, como o Spotify, Apple Podcasts, e muitas vezes nos episódios temos mesmo perguntas para os ouvintes responderem e fazerem comentários, portanto também podem ir por aí. Então fica o convite, vamos ouvir o Fala-me Neuro, que por hora tem 12 episódios, mas vai ter muito mais e já há lá muita coisa interessante para ouvir. Só uma curiosidade, qual foi o episódio que gostou mais de fazer? É muito difícil Ok, escolher. Tem muitos filhos, 12 filhos e gosta de todos igual. Sim. Na verdade, não, é muito difícil escolher só um. Mas eu diria que houve um em particular que eu gostei, que lá está, eu como cientista gostei, que foi com a Susana Herculano Ausa, que é uma cientista brasileira, e foi a explicar qual é que é a diferença entre o cérebro humano e o cérebro das outras espécies, porque é que nós somos mais inteligentes que as outras espécies. E foi um episódio que me deu muito gozo a fazer, porque é uma cientista que eu admiro muito e que já queria entrevistar assim há algum tempo, desde a primeira vez que ouvi uma palestra dela, e que também me recordou que fazer ciência às vezes não é ter perguntas muito complicadas. Podemos ter uma pergunta muito simples, que toda a gente assume, ok, nós somos mais inteligentes porque o nosso cérebro está mais desenvolvido, mas quais são os dados que existem mesmo para provar isso? E ela foi uma das pessoas que foi à procura dessa resposta, e que acho que é muito inspirador esse episódio. Eu vou ficar por aqui na conversa com a Joana, mas vou ficar porque eu preciso de tempo para ir ouvir agora todos os episódios, porque de facto levantou aqui um véu sobre uma série de assuntos que são muito interessantes, sobre os quais pensamos só assim enviesado e às vezes com pouca e má informação. Exatamente. Joana, muito obrigada por ter tirado este bocadinho às suas ciências para conversar connosco. E até à próxima. Obrigada pelo convite. Até Obrigada. à próxima. O Spotify vai começar a mostrar publicamente o número de vezes que cada episódio de podcast foi ouvido, uma nova métrica chamada Plays. Quem ouve podcasts vai poder identificar mais facilmente os episódios com maior audiência, o que pode influenciar as escolhas de escuta. Para quem faz podcasts, esta métrica pode afetar a forma como o conteúdo é descoberto e até influenciar decisões de parcerias e monetização. Mas nem tudo são rosas. Nem todos estão de acordo com esta inovação do Spotify. Falei com o Tiago Loureiro sobre o que está realmente em causa.
Olá, Tiago. Olá, Elizabeth. Olha, hoje vamos voltar a falar sobre o nosso rival mais direto. É, nosso Nemesis. Não, parece que o Spotify anda aí a fazer umas coisas com as métricas dos podcasts e temos que explorar bem esta situação. Diz-me lá o que é que se está a passar? É isso mesmo, não podemos fugir da agenda mediática que está a marcar aqui a atualidade dos podcasts. Porque ainda há pouco tempo, como estavas a referir, falámos daquelas questões das alterações do podcast com vídeo, aquelas coisinhas todas que quem não ouviu pode ir puxar um bocadinho atrás e ouvir os anteriores. E hoje temos nova celeuma. E isto porquê? Porque no passado dia 6 de maio o Spotify anunciou a introdução de uma métrica que é a métrica Plays. Esta métrica é pública, vai ficar lá um counterzinho ao pé do nosso episódio de podcast, ao pé do nosso botão de play. E basicamente se o ouvinte carrega play, conta um play. Okay. Se carregar pausa, voltar a carregar no play, não conta. Só conta o primeiro play, ou seja, estamos a falar de plays únicos, se lhe podemos chamar. É um contador de plays Então, e se eu únicos. voltar lá 2 dias depois e voltar a fazer... Pois, não sabes. Não tenho não essa temos informação. Okay. Mas acredito que num espaço curto de tempo não certo. Contará. Se calhar, se for assim uma semana ou qualquer coisa, se calhar já contará, mas não tenho essa informação comigo. Ok. Mas pronto, e tu perguntas, Elizabeth, então e o IAB e as métricas convencionais do mercado? Então o IAB e as métricas convencionais do mercado, como Eles é? não querem saber nada Eles não disso, querem saber Elizabeth. nada. Não, porque estás a perguntar isso, não vale a pena. Porque lá está, mais uma vez, não é? É puxar o monopólio para si e não tem nada a ver, inventaram Sim, porque eles esta... até se desligaram completamente do IAB aqui há uns anos, portanto nem sequer, não estão de facto ralados com esse assunto. De todo, isso é muito bem lembrado, porque eles saíram do IAB e disseram isto é só temporário, vamos voltar, mas pronto, é um temporário que está a levar muito tempo. Exatamente. Mas para darmos aqui um exemplo prático desta tal nova métrica que já anda por aí, com a qual eu não concordo. Pronto. E já disse isso publicamente. Mas continua, eu também Tiago. não, mas vamos deixar os nossos ouvintes depois também fazer a sua reflexão. O seu juízo, eu exatamente. acho que de facto é estranho isto, porque dando um exemplo prático, o Pod News, que é um site dedicado aos podcasts, notícias, etc. Tem um podcast que é o Pod News Weekly Review e que tem no Spotify precisamente estes tais 715 plays nos últimos 60 dias. Esta métrica também existe na Apple, ou seja, isto também para dizer que não é só o Spotify que... Ok, certo. Mas esta métrica também existe na Apple, os chamados plays. E este podcast na Apple tem 2.800 plays. Isto significa que as pessoas estão a ouvir mais na Apple? Não. O que significa que cada um está a medir da forma que lhe apetece. Se calhar cada vez que carregas no Play na Apple, conta um. No Spotify, não. É esta incoerência que é prejudicial ao mercado. Porque como é que isto se monetiza? Como é que se vende? Certo. Como é que dá credibilidade e transparência? Claro É muito complicado. Isso é muito esquisito essa contagem. É. Quando estamos a falar de uma diferença de 1000 e tal plays. Faz diferença num mercado como o podcast, que é de nicho. Claro, e tem que haver transparência, não é? Claro que sim. Não pode haver diferentes indicadores para a mesma coisa. Não faz muito sentido. Mas e o que é que diz o Spotify sobre isto? O Spotify diz que esta métrica é uma nova forma para as pessoas encontrarem o que é popular. E esta foi a causa principal da celeuma, porque os podcasters começaram a perguntar quando é que o podcast deixou de ser um veículo de comunicação de nicho de preferência independente para ser um concurso de popularidade. Qual é a justiça de pôr um extremamente desagradável a competir com o podcast sobre cultura na minha cidade? Não faz sentido nenhum colocarmos aqui os algoritmos mais uma vez. Já sabemos que isso para as marcas, essas contas fazem imensa diferença e portanto aqui podemos estar a impactar todo um negócio, não é? Certo, completamente, porque a grande essência do podcast é conseguirmos ter nichos, termos coisas muito detalhadas, temas muito detalhados. E isto basicamente é fazer o mesmo que toda a gente faz nos vídeos, nas redes sociais, no que seja, que é a popularidade. Se é bom a gente dá, o que não é bom a gente não dá. Exato. E isso contraria completamente o espírito do podcast e foi isto que gerou uma grande conversa. E essa conversa, o Spotify depois reagiu a essa conversa, reagiu no Threads, que é aquela rede social que toda a gente utiliza para ver o que é que se passa no mundo,
ou não. Talvez não. Certo, por isso é que eles se calhar escolheram essa rede para fazer um comunicado e disseram que estavam atentos ao que estava a passar e que lá mais para daqui a uns dias que diziam alguma coisa. Nós vamos ficar a aguardar e depois vamos dar aqui notícia completamente. Estão a preparar claramente o que é que vão dizer. Exato. O que é que isto deu aso? Deu aso a rumores de que o Spotify vai fazer vai permitir aos podcasters esconder esta métrica para quem não quer apresentar. Mas isto é só um rumor, é o que se diz. Claro. Por aí. Mas em resumo é muito isto que estávamos a falar. Em pouco tempo o Spotify faz 3 movimentos muito estranhos e estamos a assistir a uma guerra comercial, não é? É mais uma vez os players gigantes. Só dizer que os números não são só os números que medem o interesse de um podcast, a envolvência da audiência, o feedback que temos dela, o interesse, a autoridade que isso provoca, tudo isso são métricas interessantes. Claro que sim. Podem não ter números tão específicos, mas é interessante perceber como é que o nosso conteúdo se está a portar a esse nível e é importante medir e não só ficar pela popularidade, como estavas a dizer. Claro. É como estávamos a referir, isso estraga completamente a essência do que é o podcast. Porque se eu tenho um podcast sobre história medieval, não sei, Exato. É óbvio que nunca vai ter um número tão grande como o extremamente outra vez, exatamente. Mas a beleza é essa, porque Exato. São menos pessoas, mas é um público altamente fidelizado. É um público altamente interessado naquilo que está a ouvir. Tema. Exatamente. Para depois as marcas que trabalham dentro dessas temáticas conseguem ali um público pequeno, mas altamente qualificado. E isso é que interessa. Podcasters portugueses, o podcast está disponível para vos receber. Contamos bem, podem nos pedir essas métricas, portanto, estamos à vossa espera. Sim, sem concurso de popularidade. Sem concurso de popularidade. Tiago, obrigada e até ao próximo episódio. Obrigado, Elizabeth. Ana Xavier, fundadora do The Podcast Space e especialista em podcasting, fala-te desta vez sobre como escolher estrategicamente os teus convidados. Uma decisão que pode fazer toda a diferença no crescimento orgânico do teu podcast. Dicas que valem ouro, quer já tenhas um podcast de entrevistas, quer estejas a pensar lançar um. Esta semana trago-te algumas dicas sobre como escolher um bom convidado para o teu podcast e fazer uma escolha estratégica. A primeira pergunta que tenho que te fazer é, obviamente, tens alguma estratégia para os convidados do teu podcast? O convidado certo pode ser estratégico para crescer o teu podcast de forma orgânica, mas não pensar sobre quem é que te pode ajudar a crescer o podcast e convidar, seja quem for, pode custar-te downloads e subscritores. Quero que comeces a pensar sobre os convidados quase como peças de um puzzle. O teu podcast é um puzzle enorme. Cada convidado ajuda-te a construir um puzzle mais completo. Seja do lado da audiência, ou seja, ajuda-te a responder a questões que a tua audiência tem, ou, no outro caso, se o teu podcast for para interesses próprios, como é que esse convidado no teu podcast te vai ajudar a crescer a tua marca e chegar até aos teus objetivos. Depois de decidir o porquê desse convidado vir ao teu programa, há uma segunda fase, que é tornar-te detetive. Eu quero que vás às redes sociais, que subscrevas à newsletter das pessoas que estás a pensar convidar e perceber, existe alguma interação no conteúdo que é partilhado? Que tipo de conteúdo é que é partilhado? Ou seja, se sabes que a pessoa foi convidada num outro podcast, no entanto não partilhou nada nem nas redes sociais, nem no seu site ou na sua newsletter, provavelmente não te vai ajudar a crescer através da audiência deles. Por outro lado, existem muitos convidados, mesmo que não tenham uma audiência muito grande, tenham uma audiência que se envolve imenso com o conteúdo, seja por escreverem comentários, partilharem ou até pagarem subscrições pelo conteúdo. Mas há aqui uma exceção. Às vezes é importante convidarmos certas pessoas porque queremos conversar com elas, queremos ter acesso a elas e eles dirão que sim, a serem convidados para o podcast, mas não existe um grande alinhamento em termos da audiência. Nessa altura, é normal que os downloads sejam até mais reduzidos do que em outros episódios. Um bom convidado é também alguém que normalmente segue indicações. Eu sei que isto é um pouco básico, mas na verdade, quantas pessoas é que sabemos que não aparecem a horas, que não estão prontos para gravar, que simplesmente decidiste que estavam quase a fazer-te um favor e que a gravação do conteúdo foi um pouco
Bom, estranha. Provavelmente esse tipo de convidado é alguém que não vai voltar ao teu programa. Por isso, da próxima vez que pensares, quem é que eu devia convidar, não penses quem é que está disponível, mas sim quem é que pode ser a minha próxima peça para completar este puzzle da estratégia do meu podcast. E tu, já pensaste como escolhes os teus convidados? Estratégia ou intuição? Escreve-nos ou comenta nas redes, queremos saber como fazes. A inteligência artificial já não é apenas um tema de conversa. Está a tornar-se protagonista no palco dos conteúdos digitais. O Popcast acaba de receber o Super Toast AI, o primeiro podcast 100% criado por inteligência artificial na nossa plataforma e que é produzido pela equipa da Instinct. Neste podcast, tudo é feito com recurso a ferramentas de IA. Não há vozes humanas gravadas em estúdio, é rápido, escalável e surpreendentemente convincente. Para quem cria podcasts, é também uma janela para perceber até onde nos leva a IA e onde continua a ser insubstituível o toque humano. Ora, ouve. Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. Fica a questão, não é? Como é que estas tecnologias todas vão convergir e mudar a nossa vida, a nossa interação com o mundo daqui a uns anos? É alguém pensar, sem dúvida. Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã. O Super Toast está aí, um podcast inteiramente criado por inteligência artificial, já disponível no Popcasts e na nossa app. É já no próximo ano. A partir de 2026, os Globos de Ouro, prémios internacionais até agora dedicados ao cinema e à televisão, vão passar a premiar também o melhor podcast do ano. Uma estreia histórica para o universo deste formato. Segundo a organização, esta nova categoria é uma forma de abrir espaço a novas vozes e formatos, tanto em áudio como em vídeo. Ainda não se conhecem todos os critérios, mas o primeiro vencedor será anunciado em janeiro de 2026, na cerimónia número 83 dos Globos de Ouro. Nem todos aplaudem, há quem alerte para o risco de premiar conteúdos polémicos ou pouco cuidados. Mesmo assim, uma coisa é certa, os podcasts estão a ganhar terreno. E em 2026 vão mesmo brilhar ao lado do cinema e da televisão. Quem sabe, um dia até um podcast português. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Por Dentro Com. Eu sou Elizabeth Costa. Quero agradecer à Joana Saraiva pela conversa inspiradora e pelo excelente trabalho que faz com o podcast Fala-me Neuro. E também ao Tiago Loureiro, nosso especialista em SEO e redes sociais, e à Ana Xavier do The Podcast Space, por mais uma contribuição cheia de valor. Entretanto, este podcast dispõe agora de uma newsletter no LinkedIn. Fica o convite para visitares esta rede social profissional e assinares a newsletter do Por Dentro Com, que acompanha cada novo episódio. Boas escutas e até à próxima.